você não é incompetente no que você faz, você nem se acha realmente incompetente no que você faz, você não tem síndrome do impostor, muito provavelmente, porque isso é uma coisa muito específica que acontece com uma quantidade pequena de pessoas e não é essa febre como os criadores de conteúdo das redes sociais tentam fazer e mostrar e passar e diagnosticar milhares de pessoas com isso sem o menor crivo médico para poder falar. E o que você tem, muito provavelmente na verdade, é uma inconsciência e uma incompetência com relação a fazer esses vídeos aqui. Eu sou o João Vitor da Nave Filmes e ontem eu estava participando da cobertura de um evento muito sensacional do Jonathan Berger, o Dia do Ódio, um evento que foi patrocinado lá pela PerfectPay, pela Vegas Checkout, pelo DevZap, e nenhuma dessas empresas, nem o Berger, estão patrocinando esse vídeo aqui, tá? Fica bem claro, são minhas opiniões sinceras, o que eu vou falar a partir daqui são minhas opiniões sinceras sobre o que eu vi, o que eu percebi naquele evento. E uma coisa que me chamou a atenção durante todo o evento é que você tinha aqueles palestrantes sensacionais no que eles fazem, os caras fazendo milhares, centenas de milhares de reais, milhões de reais com dropshipping, outros caras montando sequências inteiras de marketing digital com inteligência artificial e ChatGPT, e caras utilizando programas de imagem por inteligência artificial para criar imagens de produtos que ainda não existiam, e caras muito grandes. Teve os donos da plataforma, né, a PerfectPay, né, que estava patrocinando o evento, falaram sobre a experiência deles como infoprodutores antes, né, de criar uma plataforma e coisas que eles aprenderam, coisas que eles ensinam, coisas que eles estão recomendando para os clientes deles, para o pessoal que usa a plataforma deles para fazer. E uma coisa que me chamou muito a atenção era como que esses caras, que eram alguns dos melhores em seus respectivos campos, pessoas que estavam fazendo milhões em diferentes áreas, incluindo os donos de uma plataforma de pagamentos, né, que geralmente não são nem os donos do jogo, não são nem os melhores jogadores do jogo, são os donos da bola, são os donos do campo, são os donos do estádio. E como que, ainda assim, vários deles ainda se sentiam desconfortáveis, tanto com o palco quanto com a câmera. Era um evento para 250 pessoas, mais, né, acho que quase 350 pessoas que participaram do evento. E em vários momentos eu percebi durante palestras que eles tiveram que se recompor, parar, preparar o que eles estavam falando para trazer aquela informação, e dava para perceber que eles não tinham tido ainda, alguns deles, né, pelo menos, não tinham tido ainda o treinamento ou as experiências de referência para serem palestrantes renomados, né, fazendo palestras para milhares de pessoas. E tá tudo bem, isso é normal, porque essa não é a profissão deles. Palestrantes profissionais, caras que dão palestras motivacionais, ou caras que fazem debates políticos, isso nos Estados Unidos está muito comum agora, né? Os caras fazem debates políticos e ficar arrumando treta nas universidades. Ou então professores com anos de experiência no ensino de suas determinadas profissões vão se sentir muito mais em casa do que um cara que está em campo fazendo e não está tão acostumado a ensinar. Isso é uma coisa que eu vi com muita clareza quando eu trabalhava com relacionamentos. Eu ajudava homens a se livrarem da timidez e iniciarem relacionamentos, iniciarem relações mais verdadeiras, mais prósperas, mais saudáveis, e eu via que muitos dos meus colegas, e eu também no início bastante, a gente começou a perceber que a habilidade, que era literalmente a habilidade que a gente ensinava, era a habilidade de se livrar da timidez e chegar e conversar com uma garota e falar com uma garota e trocar ideia com ela. E para quem nunca teve que lidar com a timidez num sentido social, de conversar com o sexo oposto, talvez seja difícil de entender isso. Talvez não. Como assim, um curso para o cara chegar em mulher, para o cara se livrar da timidez, para o cara chegar... Como assim? Por que isso é necessário? Mas para a pessoa que é tímida, em especial para a pessoa que é tímida e introvertida, que são duas coisas diferentes, mas quando o cara é tímido e ainda por cima é introvertido,
quase como se você estivesse fazendo uma prova para a NASA, uma prova para o bar, né, para o exame do bar da OAB dos Estados Unidos, e se apresentando para 50 mil pessoas num estádio em público ao mesmo tempo. É uma pressão social, mental, física e emocional, que é uma parada muito difícil de descrever. E eu era extrovertido, apesar de eu era muito tímido, mas eu era extrovertido, eu conseguia usar minha extroversão, na verdade eu consegui ressuscitar minha extroversão, porque eu me considerava introvertido na época, erroneamente, por causa da minha timidez. E aí eu consegui usar minha extroversão para ser o meu primeiro, ser a minha primeira cobaia, ser o meu primeiro cliente, e eu consegui transformar a minha vida com esse conteúdo, com esse processo que eu desenvolvi, depois consegui ajudar centenas, milhares de alunos. E aqui que é o ponto mais importante que eu quero trazer para você. A habilidade de você fazer alguma coisa que dá certo, que dá resultado, quando você está trabalhando com uma pessoa, ou quando você está vendendo, ou quando você está numa ligação a um vendendo alguma coisa para alguém, é completamente diferente da habilidade de ensinar um grupo de 5 pessoas num Zoom, que é completamente diferente, não vou dizer talvez completamente diferente, mas é bem diferente já da habilidade de ensinar para essas mesmas 5 pessoas ao vivo, que é completamente diferente da habilidade de você ter uma autoconfiança e uma autoestima e você chegar e conversar com uma pessoa do sexo oposto sabendo que aquilo ali está sendo tão divertido e proveitoso e vantajoso e aquilo ali está sendo tão gostoso para ela, aquele flerte, quanto é para você, que é completamente diferente da habilidade de falar em público para 400 pessoas em cima de um palco com um microfone, que é completamente diferente de fazer uma live para 3 mil pessoas no YouTube ou no Instagram. Essas são habilidades diferentes e você não pode se sentir incompetente, é uma burrice se sentir incompetente na sua habilidade principal porque você não consegue traduzir ela em falar super bem na frente da câmera ou falar super bem em público para as pessoas. A coisa que vai fazer você se tornar melhor nessa habilidade é você fazer mais ela, porque quando você se sente desconfortável em cima do palco ou na frente da câmera, isso não quer dizer que você seja fraco no que você faz, isso quer dizer que você é ainda fraco em falar na frente da câmera ou falar em público em cima do palco. E como você fica forte nisso, do mesmo jeito que você fica forte em qualquer coisa na vida, do mesmo jeito que você fica forte treinando quando você precisa deixar os seus músculos mais fortes, do mesmo jeito que você se torna um melhor lutador quando você está treinando artes marciais. Muita prática, com prática inteligente, que é a prática que faz você testar os seus limites, né? Fazendo sempre a mesma coisa, mas é você fazendo a mesma coisa. Eu sei que tem o pessoal motivacional que gosta daquela frase do Bruce Lee, do cara que chuta 10 mil vezes o mesmo chute, mas vamos ser sinceros aqui, ele só chuta 10 mil vezes o mesmo chute porque ele chutou vários milhares de chutes diferentes até encontrar o chute que, se ele treinasse 10 mil vezes, ele ia ficar assassino com aquele chute, ele ia quebrar tudo e ele ia ser imbatível com aquele chute. Isso daí exigiu um processo de encontrar o estilo dele e aí sim aperfeiçoar, tá? É uma coisa que um cara muito, muito sensacional que eu tenho acompanhado nos últimos anos, um gringo chamado Dan Cole. Ele tem um canal no YouTube muito bom sobre empreendedorismo, sobre qualidade de vida, sobre filosofia também, e ele encontrou um nicho de mercado muito interessante no qual ele se conecta muito com as pessoas e a galera gosta muito do conteúdo dele, no qual ele faz vídeos longos, assim, 20 minutos, meia hora de vídeo, com um conteúdo muito denso, um conteúdo muito forte, um conteúdo que é muito útil para as pessoas, mas é bastante informação, sem musiquinha, sem edição dinâmica, sem vídeos passando em cima. É uma coisa muito assim, ó, é isso daqui, eu vim dar uma aula para vocês, e todo vídeo ele vai lá e dá uma aula para as pessoas. E em um desses vídeos ele falou, resolva o problema com iteração. O que é iteração? Você está sempre testando coisas novas, você testar uma coisa nova, você vai lá, melhorou, achou uma coisa que você
acha que funciona nesse seu teste, outra que você acha que você não funciona. Mantenha o que você viu que funciona e troca um outro pedaço. Então resolva por iteração, ou seja, resolva melhorando cada vez mais, pegando o que funciona e descartando o que não funciona, e seja pago pela repetição. Ou seja, quando você encontra uma parada que funciona muito bem, um jeito de fazer as coisas que funcionam muito bem, isso vai fazer você ser cada vez melhor pago por ensinar o que você sabe. Só que para isso, você precisa de 3 coisas, na verdade. A primeira delas, essa separação da habilidade de falar em público ou da habilidade de falar na frente da câmera, nas redes sociais, enfim, da sua habilidade como ser humano, da sua habilidade profissional, do que quer que seja que você faça, a menos que a sua habilidade, a sua profissão seja como a minha, que é esse processo do audiovisual e ajudar as pessoas a libertarem as vozes delas. A minha habilidade de falar em público e a minha habilidade de falar para a câmera é essencial para a minha profissão de ensinar e de ajudar e de guiar as pessoas nesse processo. O link para a minha mentoria vai estar aqui embaixo na descrição se você quer melhorar nisso daí, inclusive. Mas, para o resto das pessoas, para o resto de vocês, né, para as outras pessoas do mundo, você precisa ter essa separação. Essa é a primeira coisa que você precisa. Segunda coisa que você precisa fazer é encontrar o seu estilo. Alguns palestrantes vão fazer incrivelmente maravilhosas palestras com um roteiro muito bem pré-estruturado, slides lindos. Ontem teve um cara que fez uma automação que o robozinho ligou para as pessoas durante a palestra dele. Isso daí foi sensacional. Outras pessoas vão subir em cima do palco ou sentar para fazer uma live no Instagram, sem o menor roteiro, só com uma ideia na cabeça e o que elas precisam fazer, o que elas precisam falar e se lembrando do que elas precisam compartilhar. Eu geralmente faço isso mais assim. Eu sou um cara muito de fazer as coisas sem muito roteiro, e porque eu tenho como se fosse uma pergunta que eu estou respondendo da minha audiência e eu vou lá e respondo e compartilho com ela. O Gary Vaynerchuk, que é um cara que faz muito isso, ele nas palestras dele, ele fala a mesma coisa que ele fala há 10 anos, por isso que eu nem assisto mais as palestras dele, porque ele fala a mesma coisa que ele fala, a mesma coisa básica que ele fala há 10 anos, e daí ele só responde pergunta, porque é o que ele mais gosta de fazer, porque quando ele está respondendo pergunta, estão jogando para ele coisas que ele não necessariamente tem um preparo para aquilo ali, e quando ele não sabe, ele fala que não sabe, e quando ele sabe, ele vai lá e responde na melhor habilidade dele. Assim ele não precisa de um roteiro, e assim ele cria uma conexão muito mais real com as pessoas, de entender que não, esse cara realmente sabe o que ele está falando. Isso daí, por um lado, é muito útil. Por um outro lado, para outras pessoas, vai servir muito mais você fazer uma apresentação estruturada. Porque se, por exemplo, eu quero fazer uma palestra sobre Facebook Ads ou Google Ads e eu não tenho os dados sobre as minhas campanhas mais recentes, spoiler, eu não tenho dados sobre minhas campanhas mais recentes de Google Ads porque eu não faço campanha no Google Ads, então eu não poderia dar uma palestra sobre isso. Mas se eu sou um cara que faz anúncios no Google e eu vou dar uma palestra sobre isso, eu preciso ter os dados da minha campanha para poder mostrar para as pessoas, e vai criar uma conexão de mais realidade com elas, mostrar os dados da minha campanha, mostrar o print disso para que elas vejam que ali eu sou real. Tá vendo como não é você falar sem roteiro, improvisando, ou você trazer prova social nos seus slides que é mais realista ou menos realista, ou cria mais conexão ou cria menos conexão? É você testar o melhor equilíbrio entre os dois, a melhor combinação entre os dois. Eu estou começando a testar diferentes formas de utilizar roteiro nos meus vídeos, para os vídeos no Instagram. Né, de eu pegar, preparar, escrever o roteiro todinho, tentar decorar algumas partes mais importantes e soltar e gravar o vídeo. Tem começado a funcionar melhor do que eu simplesmente falar por 1 minuto, que muitas vezes eu não consigo entregar o vídeo inteiro, muitas vezes eu não consigo entregar o conceito e daí eu preciso começar de novo. Isso tem melhorado a performance, tem melhorado a produtividade dos meus dias de gravação quando eu sento para gravar 4, 5, 6, 10 Reels. Ao mesmo tempo, esse encontrar o estilo, que é o segundo passo, ele é extremamente necessário para você dar o terceiro passo, que é repetição, 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 repetição. Na verdade,
São 18 passos. Passo 1, 2 e 3, 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 3. Entende? Ir repetindo e ir melhorando e fazendo pequenas mudanças e pequenas melhorias, porque essa repetição, na verdade, ainda é uma iteração. Você vai começar a perceber com o tempo o que você se sente confortável fazendo. Com o tempo você vai começar a encontrar pequenos jargões que você fala sempre. O Confie no Caos nasceu disso. O Papai Allen nasceu disso. O sistema de faixas que eu usava para classificar os meus alunos entre os caras mais experientes e menos experientes, faixa branca, azul, roxa, preta, nasceu disso. E a galera ia à loucura quando ela ficava classificada dentro daquele movimento, que não era uma forma de eu estratificar e de eu segmentar ou segregar os meus alunos, mas na verdade eu estava mostrando para ele, olha, nessa parte aqui que você está tendo problema, por isso você está tendo as dores e o sofrimento e os pensamentos que você está passando, e é isso daqui que você tem que fazer. Inclusive, você estando aqui nessa faixa me diz que é nessas coisas aqui básicas que você tem que trabalhar, porque todo mundo que está nessa faixa precisa trabalhar nessas coisas. Então se o cara está na faixa branca, ele precisa trabalhar a autoestima, independente de como que ele vai resolver o problema que ele me trouxe. Se o cara está na faixa azul, ele precisa trabalhar a comunicação dele no dia a dia. Se o cara está na faixa roxa, ele precisa trabalhar o gatilho, precisa trabalhar o ask, precisa trabalhar o que ele precisa fazer em termos de sentir confortável para poder tomar a iniciativa. E se o cara está na faixa preta, ele precisa agora sistematizar esse processo para ele poder entender isso da melhor forma possível, conseguir trazer uma melhor qualidade de vida para ele e para todo mundo que tiver a sorte de conhecer ele. Ele precisa começar a ser mais filósofo, ele precisa começar a prestar mais atenção nas coisas, ele precisa começar a ser mais pensador, a questionar a realidade do que ele aprendeu nas faixas anteriores para poder chegar no próximo nível, na faixa coral, arco-íris, invisível, poderosa, enfim. Entende o que eu estou trazendo aqui? Tudo isso daqui é um processo que você vai descobrindo o seu processo conforme você for fazendo. E aí você naturalmente vai começando a iterar. E daí você vai pegando pequenos pedacinhos e iterando também enquanto você vai repetindo. Então quais são os 3 passos? Você separar a tua habilidade de fazer o que você faz, da tua habilidade de falar em público, de falar para a câmera, da sua habilidade de se livrar da timidez e da síndrome do impostor. Você, em segundo lugar, precisa de repetição e você precisa de iteração, você precisa ir mudando várias coisas no início até achar um estilo com o qual você se sinta confortável. E no terceiro passo, você ir repetindo enquanto ainda vai iterando para melhorar cada vez mais. Você faz isso, você nunca vai sentir a menor que seja discordância entre o que você está falando e o que você sente que deveria estar falando, que é o que acaba gerando essa tal síndrome do impostor que o pessoal fala tanto, que na verdade não é, você não sente o impostor. Você sente que você não tem competência para falar na frente da câmera, o que é verdade, porque você ainda não tem competência para falar na frente da câmera. Como eu já disse antes aqui e em outros lugares, os seus primeiros 50 vídeos vão ser uma merda. Você escolhe se o tempo para essa maturação acontecer vai durar 50 dias, 50 semanas, 50 meses ou 50 anos. Eu sou João Vitor da Nave Filmes. Eu dou uma mentoria no qual eu vou muito fundo na sua situação, no que você está vivendo hoje em termos da sua comunicação, do seu negócio, do que você está querendo construir nas redes sociais e fora delas, para a gente montar o seu método de comunicação audiovisual com base na sua personalidade, com base nas suas forças, com base nas suas dificuldades. Esse é o método Nave, é a mentoria do método Nave. Não tem um curso online envolvido com ele, sou eu trabalhando diretamente com você para melhorar os seus resultados e, mais do que os seus resultados, melhorar a sua habilidade na frente da câmera, em público, no palco, em qualquer situação, para que você realmente consiga trazer a sua causa para o mundo, deixar um legado, trazer um lucro também para o seu negócio, para que você consiga sustentar a transformação que você quer fazer na vida das pessoas. Beleza? O link vai estar aqui embaixo na descrição, deixa aqui embaixo nos comentários também o seu feedback, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e eu te vejo na próxima. Muito obrigado.